Olá, pessoal. Vamos para mais um estudo da nossa lição e estamos continuando aí a estudar como interpretar as Escrituras, a Bíblia. E nós estamos estudando essa semana a singularidade da Bíblia. E como tema de hoje, segunda-feira, nós temos aqui quem escreveu a Bíblia e onde ela foi escrita. Nós sabemos que a história da Bíblia diz que a Bíblia não foi escrita em um lugar restrito e também não houve o predomínio de um autor, mas diversos autores em diferentes épocas, em diferentes culturas, foram chamados por Deus para o trabalho da escrita daquilo que Deus queria revelar. Mas nós sabemos que não foi Guinavre que escreveu a Bíblia. Porque Guinavre seria tentado a colocar aí algo que ele acreditava muito, que era um arrebatamento secreto, e a Bíblia não dá apoio ao arrebatamento secreto. De Gênesis a Apocalipse não aparece apoio nenhum ao arrebatamento secreto. Então não foi Guinavre que escreveu a Bíblia, não foi Confúcio, não foi Buda, não foi Maomé, não foi Allan Kardec. Talvez Allan Kardec seria tentado a colocar nas páginas sagradas a imortalidade da alma. E a Bíblia não dá apoio de Gênesis a Apocalipse à imortalidade da alma. Ao contrário, ela diz que a alma é mortal e o único que é imortal é Deus, aquele que pode matar a alma. Mas quem escreveu então a Bíblia? Como eram esses homens que Deus chamou para escrever as Sagradas Escrituras? A própria história bíblica mostra que foram diversos autores que escreveram as Sagradas Escrituras em diferentes épocas. Não foi em um lugar restrito. Diferentes lugares Deus utilizou para escrever as Sagradas Escrituras. Então, nesse sentido, a gente pode concluir que Deus poderia ter escrito a própria Bíblia e enviado do céu através de seus anjos, mas ele escolheu instrumentos humanos para participar do processo. O tesouro foi confiado a vasos de barro. E por que Deus utilizou esse processo? Deus quis assim. Não dá para questionar. Deus convida o elemento humano para participar de algo tão precioso, que é a revelação da salvação, a revelação do seu caráter, a revelação dos seus sentimentos para com a humanidade através da escritura da Bíblia Sagrada. Então, um privilégio saber que nós tivemos diversos autores, diferentes épocas, diferentes lugares e que Deus quis que fosse dessa forma. Mas vem uma pergunta: como foi possível harmonizar homens tão diferentes, vivendo em épocas tão diferentes, de culturas tão longínquas, falaram em épocas diferentes, alguns tiveram espaço de quase 1000 anos. E como pode haver harmonia na palavra de Deus, neste livro, com algo tão diferente assim, com características tão diferentes? A gente pode perceber que o profeta Amós era um vaqueiro e pode ter escrito a Bíblia em um curral, pode ter sentado ali em um momento da inspiração com Deus, e Deus revelou a ele os segredos que revela aos seus servos, os profetas. Mas Deus também teve escritores que escreveu em palácios. O rei Salomão é um exemplo disso, um homem considerado um dos mais inteligentes da humanidade, escreveu a Bíblia em seu palácio. Mas nós temos Pedro, um pescador, um homem rústico, um homem de um trabalho braçal. E essa é a beleza do poder de Deus, que ele consegue unir algo tão diferente em uma harmonia e colocar então em seu livro. A Bíblia tem aparentes contradições, mas que se harmonizam no momento em que a gente deixa ela mesma falar.
todos esses homens tinham algo comum, tinham algo em comum. Primeiro, eles foram chamados por Deus. E eles foram também inspirados pelo Espírito Santo. Aí está o segredo, então, da harmonização da Bíblia, da harmonia, que apesar de ter sido um livro com um planejamento tão diversificado, numa durabilidade tão grande, de um projeto de 1500 anos, ao longo da história, respeitando as culturas das diversas épocas, com homens tão diferentes. A gente poderia colocar aqui outros autores como Moisés, que foi um homem educado pela educação egípcia. Nós temos Lucas, que era um doutor, mas nós temos também homens simples, assim como Amós e outros que eram pescadores. Nós temos Paulo, que foi educado por Gamaliel, um homem culto, mas nós temos também outros homens como João, o discípulo amado de Jesus, que escreveu o livro do Apocalipse, provando então que a inspiração de Deus, ela vem através do seu Santo Espírito, que dá sabedoria a esses autores. Isto nos mostra a veracidade e o poder que tem a palavra de Deus. Quanto da Bíblia é inspirado por Deus? Muita gente diz que alguns textos da Bíblia, algumas falas, não são inspiradas por Deus, por conta de alguns personagens que aparecem lá falando, mas a Bíblia explica quanto da Bíblia é inspirado por Deus. Nós temos aqui alguns versículos que mostram isso, como 2 Timóteo 3,16, que vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então a Bíblia ela educa, ela ensina, ela repreende e ela também serve para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16 vai confirmar isso então. Aqui nós temos também Romanos 15,4, que diz: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da preservação e do bom ânimo procedeste das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. É isso que Deus quer colocar em nosso coração. Amigo, é isso que Deus quer colocar no meu e no teu coração ao enviar uma carta tão importante. Ele quer que o nosso coração se encha de esperança. E a esperança em Deus é aquilo que vai nos motivar, é aquilo que vai nos trazer forças para enfrentarmos os últimos dias. Estamos vivendo tempos turbulentos, confusos, mas Deus, em sua palavra, Ele não nos deixa sem esperança. A palavra de Deus foi do agrado de Deus comunicar sua verdade ao mundo mediante instrumentos humanos. Foi do agrado de Deus trazer esperança ao nosso coração. O tesouro foi confiado a vasos de barro. O tesouro precioso de Deus foi trazido a nós para confortar e dar esperança de salvação aos nossos corações. Alguns autores da Bíblia, eles foram pessoas simples, como pastores. Alguns eram muito jovens, outros muito idosos. A Bíblia não apresenta preconceito. A Bíblia aqui une e Deus mostra que, como diferentes, podemos ser iguais, podemos viver em harmonia. E apesar dessas diferenças, todos eles foram guiados pelo Espírito Santo do Senhor. A palavra de Deus, ela nos traz alegria, esperança e coragem para enfrentarmos os últimos dias turbulentos que estamos vivendo.